Presidente do INSS pede demissão do cargo após denúncias de descontos indevidos na aposentadoria. E você vai ver também. O ministro da Justiça diz que aposentados eram vítimas fáceis dos criminosos. Foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. Bolsonaro recebe intimação de oficial de justiça em UTI de hospital. Brasileiro entra para o livro dos recordes ao dar a volta mais rápida do mundo de helicóptero. E ainda, campanha internacional acende uma luz do missionário R.R. Soares chega até Bruxelas, na Bélgica. Acabou. Vamos andando aqui. É Jesus! Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha só, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, acaba de pedir demissão do cargo. A saída dele já havia sido pedida pelo presidente Lula e o motivo foram as denúncias de descontos indevidos nas aposentadorias do INSS, alvo também de uma operação realizada hoje. A Polícia Federal mapeou empresas de fachada que receberam milhões de reais em desvios feitos por cobranças indevidas descontados mensalmente para beneficiários do INSS. De acordo com a operação chamada Sem Desconto, entidades conveniadas com o INSS realizavam cobranças direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e depois repassavam os valores para empresas de fachada. As entidades envolvidas no esquema supostamente prestavam serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde. Mas, segundo a investigação, elas não tinham estrutura para prestar esses serviços. 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos. Segundo a Controladoria Geral da União, a maioria dessas pessoas não tinham autorizado esses descontos e que, em sua maioria, eram decorrentes de falsificação de assinatura e de outros tipos de artifícios. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões de reais, no período entre 2019 e 2024. A apuração revela que um dos grupos investigados recebeu mais de 300 milhões de reais em desvios. A operação autorizada pela Justiça Federal atingiu 13 estados e o Distrito Federal, com 211 buscas e apreensões em 34 municípios. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram apreendidos pela Polícia Federal carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro vivo. Olha, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participou hoje também de uma entrevista coletiva para falar sobre essas fraudes no INSS e comentou que os aposentados eram vítimas fáceis para os fraudadores. Vamos acompanhar a fala do ministro. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e, por isso, estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado.
Olha, e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado hoje sobre o andamento da ação em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro recebeu e assinou o documento no leito da UTI em que ele está internado, no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente está se recuperando de uma cirurgia para reconstruir a parede abdominal. E mesmo sem alta médica, Bolsonaro participou de uma transmissão na internet com seus filhos dentro do quarto da UTI. E foi justamente essa aparição nas redes sociais que fez com que o STF avaliasse que ele teria condições de receber o oficial de justiça no hospital. E olha só, a Polícia Civil de São Paulo também realizou hoje uma operação contra banqueiros e executivos que são acusados de desviar dinheiro de clientes brasileiros. A Justiça, inclusive, autorizou a apreensão de bens dos investigados. Batizada de Floresta Devastada, a operação policial mira banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes para offshore na América Central e não devolver os recursos. Geralmente, essas empresas ou contas no exterior são criadas nos chamados paraísos fiscais, que têm menor tributação e sigilo bancário garantido, o que facilita a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos. Os alvos dos policiais são os endereços ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele, o banqueiro Noberto Nogueira Pinheiro e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os três são sócios da empresa MRCP Participações. A Justiça autorizou o sequestro de bens, obras de arte, joias, dinheiro em espécie, que somam quase 500 milhões de reais. Também vai apreender documentos, celulares e computadores. Mais de 50 policiais também cumprem mandados de busca e apreensão na casa de diretores de empresas ligada a Nelson Nogueira Pinheiro. No total, são 11 mandados de busca e apreensão em 9 endereços. De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Olha aí, criminosos invadiram uma concessionária da Porsche em São Paulo e depenaram os carros que estavam no local. O Fernando Jesus vai contar agora os detalhes dessa história. O caso aconteceu em uma concessionária da Porsche na Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo. A quadrilha demonstrou que conhecia muito bem os veículos e o valor das peças roubadas. Os criminosos invadiram e renderam o vigilante, que foi amordaçado e nada pôde fazer. Ele contou à polícia que os bandidos disseram que o roubo foi encomendado. E para não deixar pistas, o grupo ainda invadiu a sala de monitoramento e destruiu todas as imagens das câmeras de segurança. A única imagem divulgada na internet foi dos funcionários, ao chegar no local e se deparar com o prejuízo. Nas imagens, podemos ver vários carros de luxo totalmente desmontados. E o funcionário fala sobre todas as peças que foram levadas dos carros. A concessionária ainda não conseguiu calcular o prejuízo total que teve com o roubo dessas peças. Porém, um único farol custa em média R$10 mil, dependendo do modelo. A partir desse valor, dá para imaginar a enorme perda. De acordo com as informações da polícia, ao menos 9 assaltantes encapuzados e usando luvas participaram da ação. Até o momento, ninguém foi identificado. Agora, a polícia busca imagens de outras câmeras da região para auxiliar na investigação do caso. Olha, um grupo de traficantes usava bolinhas de tênis para esconder cocaína e levar a droga para o Paraguai. Mas eles acabaram presos na fronteira. Veja os detalhes agora com a Gabriela Andrade. Os traficantes estão sempre em busca de soluções nada convencionais para tentar burlar a fiscalização e embarcar em entorpecentes com destino a grandes centros mundiais e conseguir grandes lucros com a comercialização. Mas nem sempre essas táticas dão certo. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, apreendeu 502 gramas de cocaína escondido em 18 bolas de tênis. A apreensão foi feita no Aeroporto Internacional Silvio Piterossi, o maior do Paraguai, que fica em Luque, cidade vizinha da capital, Assunção. A droga saiu da Ciudad del Este, município paraguaio que fica na fronteira com o Brasil, e tinha como destino final Sydney, capital da Austrália. Caso chegasse ao território australiano, o entorpecente poderia render pelo menos R$350 mil ao narcotráfico. De acordo com a SENAD, as investigações sobre o caso continuam. E veja a seguir,
Brasileiro entra para o livro dos recordes ao dar a volta mais rápida do mundo de helicóptero. E ainda, missionário R.R. Soares leva a palavra de Deus a Bruxelas, na Bélgica. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos, quase 49, pelo horário de Brasília. E olha só, vamos agora para Santa Catarina. Um catarinense entrou para o Guinness Book, que é o livro dos recordes. Isso porque ele deu a volta ao mundo mais rápida de helicóptero. Vamos conferir os detalhes com a Michele Veiga. E o piloto brasileiro catarinense André Borges, que saiu aqui do estado do aeroporto de Jaguaruna com a pretensão de dar a volta ao mundo de helicóptero e bater o recorde mundial em tempo, conseguiu. Ele ontem entrou no Guinness Book de forma oficial, recebendo inclusive a carta do livro dos recordes. O André Borges de Freitas e o piloto britânico Peter Wilson, eles voaram juntos 340 horas, em uma viagem que começou no dia 18 de junho, passando aqui pelo aeroporto de Jaguaruna, saindo, melhor dizendo, pelo aeroporto de Jaguaruna e finalizando no dia 1º de outubro, às 5 horas da tarde, com chegada no mesmo local. Conforme o registro do Guinness, foram 105 dias e 7 horas de voo, o que deram ao catarinense e ao brasileiro o título aí, junto com o britânico, claro, de volta ao mundo mais rápida da história. O André registrou no seu canal do YouTube toda essa viagem, você viu alguns trechos aqui também. A gente trouxe essa notícia à época aqui, falando com o André sobre essa volta ao mundo. Ele esteve nos principais pontos e fez aí uma façanha que agora o título fica para o Brasil. A volta mais rápida ao mundo em um helicóptero é do brasileiro, é de um catarinense. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando do São Paulo, que hoje joga uma verdadeira decisão pela Libertadores, não é isso? Mais uma vez, boa noite. É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, São Paulo tem um objetivo, ser o líder do seu grupo na Libertadores. Mas para isso vai ter que encarar um time que perdeu apenas um jogo em todo esse ano. Vamos conferir. As equipes se enfrentam hoje às 21h30 no estádio Tigo La Huerta, em Assunção. E será um duelo importante para os dois times. O Libertad é líder do Grupo D na Libertadores. E o São Paulo está logo atrás com 2 pontos a menos. O tricolor vai a campo para vencer e assumir o topo do Grupo D. Na última partida, o São Paulo abriu vantagem de 2 gols no placar dentro do Morumbi, mas deixou a vitória escapar e o Alianza Lima empatou o confronto. O tricolor paulista conta com 8 desfalques para o jogo. Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri, Henrique Carmo, Hugo Leonardo, Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia. Já o Libertad conta com o apoio de sua torcida em casa para se manter invicto na competição e continuar o líder do grupo. Os paraguaios não têm desfalques para a partida e vão a campo com força máxima. E não é só o São Paulo, né, Caio? Hoje também tem outros times brasileiros entrando em campo pela Sul-Americana e pela Libertadores. Conta pra gente quais são os jogos dessa quarta-feira, Caio. Pois é, tem mais jogos hoje, Kleber. Vamos lá. Bom, a gente começa falando da Sul-Americana, porque daqui a pouco, às 19 horas, União Espanhola e Fluminense se enfrentam lá no Chile, abrindo os jogos dessa quarta-feira. Já às 21h30, o Vitória recebe o Cerro Largo do Uruguai no Barradão. E olha, nenhum dos dois times venceu ainda na competição, então esse jogo promete ser muito disputado. Para encerrar a participação dos brasileiros na Sul-Americana, Caracas da Venezuela e Atlético Mineiro entram em campo também às 21h30. Esse jogo vai acontecer lá na Venezuela. Mudando de campeonato, vamos falar de Libertadores, porque 21h30, na Argentina, o Botafogo vai encarar o Estudiantes. E os dois times precisam vencer para não deixar a Universidade do Chile, que é o líder do grupo, escapar. No mesmo horário, São Paulo visita o Libertad do Paraguai e, como a gente disse, o tricolor tem a chance de se tornar o líder do grupo. Por outro lado, se perder, pode ver a equipe paraguaia abrindo 5 pontos de vantagem,
que complicaria demais o time paulista. Ou seja, promessa de outro jogo muito bom nessa noite. E para encerrar, às 23 horas, o Fortaleza entra em campo lá na Colômbia contra o Atlético Bucaramanga. Lembrando que o Leão ainda não venceu na competição e se perder hoje e os seus adversários pontuarem, praticamente dá adeus à Libertadores. Kleber, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite e até mais. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da campanha internacional Acende uma Luz. Campanha maravilhosa na qual o missionário R.R. Soares tem compartilhado o Evangelho de Cristo por toda a Europa. E nesta quarta-feira foi a vez da Bélgica receber a palavra de Deus. Vamos conferir como foi. Você chega lá com toda a autoridade. Vei ajunge acolo cu autoritatea Aí você vai dar a mesma palavra que eu vou lhe dar hoje. și vei vorbi aceeași cuvânt pe care astăzi îi voi A fé predica. vai vir para aquele coração. Credința va intra în inima acestor E persoane. você vai orar e vai acontecer a maravilha. Și tu te vei ruga. Mais um encontro foi realizado como parte da campanha internacional Acende uma Luz, na qual o missionário R.R. Soares tem viajado por várias nações europeias. Nesta quarta-feira foi a vez da cidade de Bruxelas, na Bélgica, receber o Evangelho de Cristo. O encontro reuniu muitas famílias e várias pessoas saíram do local transformadas pela presença de Deus. Agora faz o exercício. Ele está falando, ele estava todo Acabou. livre. Vamos andando aqui. Ai, olha só. É Jesus. Jesus! Libertou ele completamente. Liberado completo. Está te libertando também. Dumnezeu vă atinge. Após mais um evento marcado por curas e milagres, o próximo encontro será nesta quinta-feira, na cidade de Porto, em Portugal. A reunião se iniciará às 19 horas do horário local e às 15 horas do horário de Brasília. E mais uma vez, você e toda a sua família estão convidados para acompanhar todo o evento ao vivo pela RIT TV. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.